Amém. João, capítulo 17. Nós vamos começar hoje uma série de pregações no capítulo 17 de João. Eu quero convidar você, antes de mais nada, a você acalmar o seu coração, certo? Não fique olhando para o relógio, eu sei que já está a hora um pouquinho avançada, mas eu não vou demorar. Nós participamos de vou dizer que é um seminário de oração agora no final de semana, sexta e sábado, e nós fomos convidados a desacelerar. Né? Então, eu quero te convidar a desacelerar. Desacelere. Ponha seu celular no modo avião, a não ser que você esteja de sobreaviso, ou que você use o seu celular como Bíblia. De qualquer maneira, se você usa como Bíblia, deixe no modo avião para não te atrapalhar. Amém, amados? Então, desacelera, acalma seu coração. Nós já adoramos o Senhor através dos cânticos, através das ofertas. Nós já clamamos ao Senhor por algumas coisas, mas agora o Senhor vai falar conosco. Amém? João capítulo 17. Nós vamos ler até o verso 8. A igreja pode ficar sentada mesmo, mas ainda continue em reverência à palavra do Senhor. Diz assim o texto: essas palavras Jesus falou e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam que eu saí de ti, e eles creram que tu me enviaste. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco através da tua palavra agora. Manifesta a sua graça, o seu poder, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, a nossa mente aberta, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, amados, é um texto bem conhecido, e é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. O Evangelho de João, ele apresenta uma dinâmica totalmente diferente dos demais evangelhos, até porque o intuito de João nesse evangelho é apresentar Jesus como Deus. E ele já começa isso no capítulo 1, dizendo que ele é o Verbo encarnado, dizendo que ele estava com Deus desde o princípio e que ele era Deus. E aí nós vemos, a partir do capítulo 2, Jesus escolhendo os seus discípulos. No capítulo 3 ele faz o seu primeiro milagre. 7 milagres são registrados no Evangelho de João, e esses milagres corroboram para que aqueles que leem o Evangelho de João entendam, compreendam que ele é o Deus encarnado, que Jesus não é simplesmente um homem, não é simplesmente o Messias, mas que ele é o Deus poderoso, todo-poderoso, que encarnou para vir ao mundo fazer a obra que lhe foi proposta fazer desde a eternidade. E aí, Jesus vem desenvolvendo o seu ministério e operando esses milagres, esses sinais, até o capítulo 12. Quando entra no capítulo 13,
ao capítulo 17, João está no cenáculo, Jesus está no cenáculo, juntamente com os seus discípulos. Se você abrir o capítulo 13, você vai ver que Jesus está no cenáculo, conversando com os seus discípulos, é aquele momento da ceia, e Jesus está falando com os seus discípulos ali. No capítulo 13, ao entrar no cenáculo, ele lava os pés dos discípulos, ele dá um novo mandamento aos discípulos para que eles se amem uns aos outros. Ele fala que Pedro o negaria. No capítulo 14, Jesus ele diz que ele é o único caminho que leva a Deus, e ele fala que ele vai enviar o Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus ele continua falando com os seus discípulos, dizendo que ele é a videira verdadeira, que aquele ramo que está nele dá fruto, aquele que não dá fruto, Deus tira e é queimado, é jogado fora. Mas ele também fala que os discípulos seriam odiados de todo mundo, porque ele também havia sido odiado. Assim como odiaram ele, os discípulos também seriam odiados. No verso 16, Jesus fala com eles: olha, vocês vão ser perseguidos, as pessoas vão expulsar vocês das sinagogas por causa do meu nome. Ele anuncia, então, o Espírito Santo como aquele que ele vai despertar, ele vai falar, vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ele fala da tristeza que os discípulos estão sentindo naquele momento e vão sentir por causa da perda do Senhor Jesus, mas eles falam Jesus fala assim: olha, vocês nesse momento estão tristes por causa das coisas que eu estou falando com vocês. Vocês estão tristes porque eu estou dizendo que até esse momento eu estou com vocês, mas daqui a pouco tempo não estarei mais. Mas a alegria que está proposta para vocês é muito maior do que a tristeza que vocês estão sentindo nesse momento. E Jesus, após falar essas coisas para os discípulos, ele então começa a orar, que é o texto que nós lemos. A grande ideia desse texto é que a eficácia da obra de Cristo glorifica o Pai, concedendo vida eterna àqueles que a Ele foram confiados, que guardam a sua palavra e creem que o Pai o enviou. Então, essa é a grande ideia desses 8 primeiros versículos que nós lemos. Mas o que eu gostaria de falar com os irmãos a respeito desse texto, desses versículos que nós lemos, é sobre a eficácia da obra de Cristo e dos seus desdobramentos. O que essa obra eficaz de Cristo fez em nossas vidas. E o primeiro desdobramento dessa obra eficaz de Cristo em nossas vidas, é a garantia de vida eterna. Garantia de vida eterna. Versos 2 e verso 3, João ele vai dizer assim: assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê o quê? Vida eterna. Mas tem um porém: vida eterna àqueles que o próprio Pai lhe deu. Sabe quem são esses? Nós. Fazemos parte disso. Fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos chamados. E no verso 3 ele vai continuar dizendo assim, o verso 3, na verdade, é o cerne de todo o capítulo 17, é o ponto máximo de todo o capítulo 17, e a vida eterna é essa: que eles te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É o versículo-chave de todo o capítulo 17. Mas eu quero, nessa manhã, a partir desse entendimento da garantia da vida eterna, é que há um pré-requisito para essa garantia. Alguns pré-requisitos, na verdade. O primeiro pré-requisito é ser escolhido. Deus te escolheu para ser salvo. Eu não quero entrar aqui em detalhes de predestinação, ok? Não vou entrar nesses detalhes.
Eu estou dizendo para você o que a palavra de Deus diz. O Pai lhe deu. Se o Pai lhe deu, parte do próprio Pai a decisão de quem será salvo. E você que está aqui é um predestinado. Você foi entregue por Deus a Jesus Cristo. Por isso você chegou até Ele. Só por causa disso. O Evangelho ele é pregado, ele é anunciado, ele é falado, né, para que esses que foram escolhidos ouçam e tenham seu entendimento aberto pelo Espírito Santo e compreendam e vejam e reconheçam Deus como o único e verdadeiro Deus e Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou. É isso que faz de nós salvos. É isso que nos leva à vida eterna. É isso que nos revela que a nossa vida não termina aqui, não se extingue aqui. Que aqui é uma passagem e que esse culto que ofertamos ao Senhor aqui é só um ensaio para aquele lindo coral que haverá no céu e que você vai fazer parte. Em nome de Jesus. É por isso que às vezes é difícil para mim entender, né, quando a pessoa está fazendo, mas está louvando muito. Está cantando, o louvor está demorando muito. Não dá para cantar só um meio cântico ou um cântico. Amado, no céu você vai louvar o tempo inteiro, vai ser assim no céu. Não vai ter descanso, não vai ter pausa. Se você não consegue fazer isso aqui, como você vai fazer na glória, meu amado? Não tem como. O mundo, nós estávamos no nosso PG, semana passada, e a irmã Sueli estava falando assim, olha, pastor, atrás da minha casa tem um terreiro. E o pessoal fica a noite toda batucando e gritando. Se quem trabalha para Satanás faz isso, nós servimos um Senhor que é real, verdadeiro, Deus eterno, que mudou a nossa sorte, que nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino de luz. Às vezes a gente fica com preguiça e cansadinho. Nós fomos feitos para adorar, amados. Fomos chamados para adorar. E aí tem algo que é importante, porque também, olha o que Jesus fala no verso 6. Eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram seus e tu deste a mim, e eles guardam a tua palavra. Aqueles a quem Deus chama, a quem Deus escolhe, guardam a sua palavra. Jesus ele fala isso algumas vezes. Ele fala, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar os mandamentos, quando Jesus fala aqui, ele está falando para os seus discípulos, né? E a gente tem entendido e aprendido que o discípulo é aquele que ele anda não conforme ele quer, não conforme o seu próprio entendimento. Quando alguém se propõe a seguir um mestre, nessa época aqui era assim, os grandes filósofos que tinham os seus discípulos também, que não era o caso de Jesus, que não era filósofo, né? Mas os grandes filósofos que tinham seus discípulos também, a proposta era que eles largassem tudo para seguir os ideais do seu mestre. Deixassem a sua própria vida, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles achavam ser importante para eles, para seguir a influência e os ensinamentos do seu mestre. Então, aqui é algo muito importante, porque só é de fato um discípulo de Jesus, só é de fato um eleito de Jesus, um salvo em Jesus, aquele que guarda a sua palavra e obedece os seus mandamentos. Não tem como ser diferente. Não tem como eu dizer que eu sirvo um mestre e não ter as características desse mestre. Pedro ele foi confundido, né? Os discípulos foram confundidos.
na verdade, assim, eles foram achados no meio de situações complicadas. Quando Pedro e João pregavam, falavam, o que eles diziam? Olha, reconheço que vocês andaram com Jesus, porque eles eram iletrados, mas a palavra de Deus estava no coração deles, estavam cheios do Espírito Santo e falando da parte de Deus. O linguajar muda. O crente tem seu linguajar específico, amém? Se for pentecostal, então é mais específico ainda, né? Mas tem seu linguajar específico. A gente se reconhece pela forma como a gente fala. Pô, esse linguajar é de crente, isso aí é coisa de crente. A nossa vida, a nossa linguagem, as nossas ações, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, tem que ser diferente, tem que mostrar, tem que evidenciar o mestre que nós servimos. Porque só assim a vida eterna vai ser manifesta àqueles que não conhecem. Só assim Deus vai ser manifesto àqueles que não conhecem. Porque eu preciso andar segundo o meu mestre. Então a garantia de vida eterna, ela é real, ela não é para todos, é para os escolhidos, mas os escolhidos guardam a sua palavra. Vivem de acordo com os ensinamentos de Cristo. Amém? Segunda característica ou desdobramento dessa obra eficaz de Cristo é a glorificação do nome de Deus. No verso 4, Jesus ele vai dizer assim, eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. Algumas coisas que a gente precisa pensar e que certamente vem à nossa mente. Como é que ele completou a obra que foi dada para ele fazer se ele não tinha morrido ainda? Né? Como? Porque isso, eu não sei vocês, mas eu penso assim também. Ou pensava, pelo menos, né? Como que ele completou essa obra se ele não morreu ainda? A consumação da obra de Cristo não se resume simplesmente ao fato dele ter tomado sobre si a vergonha, o sofrimento, a dor e ter morrido na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Não se resume a isso. Ele poderia muito bem ter vindo, passado por isso, sem fazer discípulos, não poderia ter feito. Poderia. E o que ia acontecer? O evangelho não ia continuar sendo pregado. Então, quando Jesus ele fala de uma obra que havia sido completada aqui, ele não está falando simplesmente da sua morte na cruz, mas ele já tinha acabado o discipulado com os seus discípulos naqueles 3 anos que ele andou com eles. A gente precisa lembrar que aqui está nas horas finais de Jesus. Jesus já está aqui para ser entregue aos soldados. Ele vai ser crucificado, vai morrer, mas vai ressuscitar, como ressuscitou e vivo está. Amém? Glória a Deus por isso. Ele está nos seus momentos finais aqui. Mas até então não havia sido consumado. Então, quando ele está falando aqui, está falando de algo mais profundo. Ele preparou homens para depois que a obra fosse feita, a crucificação, depois que ele fosse morto pelos nossos pecados, a obra pudesse continuar. Porque esses homens testemunharam daquilo que Jesus fez. Testemunharam porque andaram com ele, testemunharam porque reconheceram que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Então Jesus está falando de uma glorificação aqui, que é algo que vai além da sua morte e ressurreição. Porque quando ele diz assim, olha, glorifica o Filho, assim como o Filho te glorifica, ele está falando que a glória do Pai, a glória do Filho é uma só.
Não tem como haver a glória do Pai sem a glória do Filho. E não tem como haver a glória do Filho sem a glória do Pai. Porque há uma unidade entre eles, assim como o Espírito Santo. É por isso que Jesus está falando dessa obra maravilhosa. A gente olha essa obra sendo feita porque Deus deu os discípulos e Jesus completou a obra nos discípulos, ensinando as palavras que Deus havia dado para ele ensinar. Sabe como nós glorificamos a Deus? Sendo discípulo fiel de Jesus Cristo, ensinando aquilo que nós fomos ensinados, glorificando a Deus em nossas vidas, glorificando a Deus com aquilo que recebemos da parte dele pela sua palavra, ensinando outras pessoas a andarem conforme Cristo ensinou os seus discípulos a andar. E assim nós vamos glorificar a Deus. Assim nós vamos ser usados por Deus para que outras pessoas também conheçam a vida eterna e sejam salvos. Mas, pastor, o senhor acabou de falar que é eleito, mas eu também falei que precisa ouvir. Como crerão se não há quem pregue? A pregação não é simplesmente subir no púlpito e expor a palavra. Nós somos enviados por Cristo como seus discípulos, porque recebemos uma palavra que vem dele, dada pelo Pai. E precisamos glorificar o seu nome, ministrando essa palavra, falando desse evangelho a outras pessoas, assim como Cristo glorificou o Pai, que nós possamos glorificar a Cristo nas nossas vidas, para a glória do nome dEle, para o crescimento da igreja. Eu não falo para crescimento numérico simplesmente, eu falo para que a gente cresça, né? Porque há fases na vida do ser humano, como Paulo fala, é menino, é jovem e é adulto. A gente precisa crescer. Não pode continuar na casa do Senhor do mesmo jeito que entrou. Quando eu me converti, eu caminhava de um jeito. A partir do momento que eu comecei a conhecer Cristo e a me envolver em Cristo e a ser ministrado por Ele, conhecer mais a Sua palavra, eu comecei a ser transformado de um modo que eu passei da vitamina, ou do leite para a vitamina, da vitamina para a picanha. Você está entendendo, amado? Você não pode continuar tomando leite, não. Precisa partir para coisa mais robusta, mais substanciosa. É o crescimento que Deus quer para nós, que o Espírito Santo quer operar na minha vida e na sua vida e continuar operando até aquele glorioso dia. Ele só vai parar de crescer no conhecimento de Cristo quando Ele voltar para buscar a sua igreja, que a gente vai ser completo. Amém? Garantia de vida eterna. Glorificação do nome de Deus. Em terceiro, o reconhecimento do senhorio de Cristo pelo ensino da sua palavra. O que diz o verso de número 8? Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente souberam, ou dependendo da sua versão, reconheceram que eu saí de ti. E eles creram que tu me enviaste. Essa obra de Cristo passa pelo reconhecimento. Ela é eficaz porque aquele que crê reconhece de fato quem Jesus é. É interessante que, se você ler do capítulo 13 ao final do capítulo 17, em determinado momento você vai ver Jesus terminando de falar com os seus discípulos,
E depois que ele termina de falar, os discípulos falam assim: Senhor, agora nós cremos. Agora nós cremos que o Senhor foi enviado por causa dessas coisas que o Senhor está falando para a gente. E aí Jesus fala assim: pô, mas agora? Agora? Vocês creem? Depois de tudo que vocês viveram comigo, depois de tudo que vocês passaram comigo. Mas Jesus não estava dando uma bronca neles, não. Estava só passando a mão dizendo assim: gente, olha só. Vocês já têm recebido de mim há muito tempo. Vocês sabem quem eu sou. Vocês já viram os milagres que eu operei. Vocês já viram milagres, mais do que milagres. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Vocês viram eu perdoando pecados. Vocês viram eu ressuscitando mortos. Vocês viram eu fazendo coisas que somente um Deus pode fazer. Nós temos experimentado e visto os milagres de Deus. Nós temos experimentado e visto e compreendido e crido que Ele é Senhor. Precisamos reconhecer, e não apenas reconhecer esse senhorio, mas porque o reconhecimento desse senhorio implica em você aceitar esse senhorio sobre sua vida. Você não é mais dono de você mesmo. Nós não somos nossos donos, existe um Senhor sobre nossa vida. E esse Senhor é quem rege tudo. Esse Senhor é que quer operar em nossas vidas o querer e o efetuar, o realizar. Ele quer fazer isso em mim, quer fazer isso em ti. Então implica numa renúncia de nós, para que Ele opere o seu senhorio em nossas vidas, fazendo o que Ele quiser. E talvez o mais difícil para nós entender esse senhorio de Cristo, entender o que Ele é sobre nós, é exatamente abrir mão do nosso eu. Abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos sonhos, muitas vezes, abrir mão dos nossos desejos. Eu fico imaginando, estava conversando com o pastor Bruno essa semana, falando sobre isso, sobre a gente abrir mão até de projetos que a gente tem. Quem aqui já abriu mão de um projeto por causa de Deus? Porque não era o que Deus queria para a sua vida. Eu já abri mão. Você já abriu mão? Eu conversando com o pastor Bruno, falei assim: pastor, eu acho algo que é extraordinário. Por exemplo, o pastor Paulo Leite, o pastor Paulo Leite era para estar milionário hoje. Ele trabalhava na Bolsa de Valores. Antes de ser B3, ele abriu mão para se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Isso para mim é abrir mão de muita coisa. Eu conheço alguns missionários que têm formação muito boa, que poderiam ganhar muito dinheiro, mas muitas vezes passam necessidade no campo, por amor à obra do Senhor. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, tem que deixar a sua casa, deixar seus afazeres, não é isso. Eu estou falando de se colocar debaixo do senhorio. Porque debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, Ele pode fazer de você um empresário para abençoar esses missionários. Não simplesmente para você ficar rico. Você está entendendo? Ele pode fazer de você um grande médico para você não simplesmente ficar rico na medicina, mas poder ajudar aqueles que não têm como pagar um médico. Você pode ajudar, como eu já vi Claudinho e Léo fazendo algumas vezes, presbítero Cláudio e presbítero Léo, acho que por isso que eles quebraram, né? Dando consulta de graça, cara, para quem não tinha dinheiro. Sabe? Se isso não mover o nosso coração, amados, se Deus não mover o nosso coração, isso o que vai mover?
Se colocar debaixo do senhorio de Cristo. É exatamente isso, é abrir mão da gente, por causa de algo que está proposto para a gente, que é muito maior do que isso. É muito maior do que ser dono de uma oficina. Né, Gilson? É muito maior. Então, amados, que nós possamos olhar para isso que Cristo fez em nós e por nós, para essa eficácia dessa obra, e tomarmos posse daquilo que Ele fez. Aplicando mesmo isso em nossa vida. Como? Né? Tomando posse da vida eterna, sabendo que a vida eterna é dada àqueles que Ele escolheu, mas que é necessário obedecer. Você tem sido obediente àquilo que o Senhor tem ordenado? Que é necessário que a gente também faça e glorifique a Deus. Você tem glorificado a Deus na sua vida? Com a sua vida? Você tem espelhado aquilo que Jesus fez, recebendo uma ordem de Deus e cumprido essa ordem para que o Pai fosse glorificado? Você tem espelhado essa ordem em sua vida? Glorificando o nome de Jesus? Precisamos pensar nisso e tomarmos uma posição diante de Deus. E você de fato, nós de fato, pense nisso. Você tem se submetido ao senhorio de Cristo? Lembrando que se submeter ao senhorio de Cristo é abrir mão daquilo que a gente quer e perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu esteja? É sempre o melhor lugar de estar, é onde Ele quer que a gente esteja. Sempre o melhor lugar. Pastor, mas o senhor passou perrengue lá no Acre. E o senhor tinha certeza que Deus te mandou para lá? Sim. Passei perrengue. Mas era o melhor lugar para estar, porque Deus estava comigo naquele lugar. Porque mesmo nas aflições, nas lutas, nas dores, eu via a poderosa mão do Senhor agindo sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Porque não há melhor lugar para estar do que debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Eu quero te convidar nessa manhã a tomar posse dessa palavra sobre a sua vida e da eficácia do sacrifício que Cristo fez por mim e por você sobre a sua vida. Coloque diante de Deus isso. Eu não sei como você tem andado até agora. Eu não sei se você tem sido obediente. Eu não sei se você tem glorificado a Deus na sua vida. Eu não sei se você tem sido submisso a Deus ou ao senhorio de Cristo. Mas hora de você colocar diante do Senhor a sua vida e dizer para Ele: Senhor, até esse momento você não fez isso, não tem feito isso. Até esse momento, você faça isso agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Coloque isso diante do Senhor. Coloque isso diante de Deus. E fale para Deus: Deus, até esse momento, você não fez, você fala assim: Senhor, até esse momento, eu, de fato, na sua totalidade, eu não havia feito. Mas eu quero fazer isso nessa manhã. Eu quero me render totalmente ao seu senhorio, entendendo o seu sacrifício, que o Senhor me chamou para ser discípulo e dar continuidade a esse ministério. Ah, Deus, eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Você não precisa se levantar do seu lugar. Você só precisa colocar seu coração diante do Senhor e derramar a sua alma diante dEle, que Ele vai operar na sua vida em nome de Jesus. Deus amado, em nome de Jesus, eu coloco a minha vida e a vida dos meus irmãos diante do Senhor nessa manhã. Senhor,
queremos estar totalmente submissos ao seu senhorio. Queremos, ó Deus, estar livres para te adorar e queremos glorificar o teu nome através da nossa vida, Senhor, assim como o Senhor glorificou a Deus, Senhor Jesus. Queremos, ó Deus, a partir dessa manhã, desse momento, ó Deus, reconhecendo que somos eleitos, que o Senhor nos escolheu para sermos obedientes ao Senhor em todas as coisas, obedientes à tua palavra, Senhor. Senhor amado, em nome de Jesus, opera em nós o seu querer e o seu realizar, ó Pai. Nós queremos abrir o nosso coração, a nossa alma, derramar diante do Senhor nessa manhã e declarar: não temos outro Deus além de Ti, Senhor. Não temos outro que nos satisfaça além do Senhor, ó Deus. Senhor, não existe nenhum cargo nesse universo, não existe nenhum dinheiro nesse universo, não existe nada nesse universo que seja mais importante do que obedecer ao Senhor, ser amado pelo Senhor e se submeter ao Senhor. Por isso, ó Deus, nos rendemos diante do Senhor nessa manhã e dizemos para o Senhor: toma todo o nosso ser. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Não pertencemos a esse mundo apesar de estarmos nele. Não temos parte com Satanás, nem com as suas obras. A nossa aliança é com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que governa sobre os mares, aquele cuja tempestade, os ventos, o mar lhe obedecem. O mundo tem Iemanjá e outros deuses como deuses sobre o mar, mas o Senhor é Deus sobre todo o universo, pois o Senhor criaste todas as coisas, e ao Senhor rendemos graça, glória, honra, louvor e adoração. Opera em nossas vidas, é o que nós te clamamos nessa manhã, em nome de Jesus, amém, aleluia. Você pode ficar de pé, vamos adorar.